Boa tarde. Hoje eu vim falar sobre uma decisão recente da quarta turma do STJ que fala sobre a alteração do regime de bens e a sua eficácia. No vasto universo do direito de família, um tema recorrente de relevância ímpar é o regime de bens no casamento. Recentemente, então, a quarta turma do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, trouxe um novo marco ao tema, entendendo que a alteração do regime de bens do casamento produz efeitos retroativos, ou seja, tem eficácia ex tunc. Esse entendimento, sem dúvida, marca um ponto crucial na jurisprudência brasileira. A decisão unânime, ela foi proferida em um recurso especial e revolucionou a compreensão jurídica até então vigente. Segundo a nova interpretação, a modificação no regime de bens ela passa a ter efeito ex tunc, isto é, retroage à data do início do casamento, e não somente a partir da alteração judicial homologada. Essa interpretação do STJ ela trouxe à luz a essência do direito de família, a proteção do núcleo familiar e a busca pela equidade entre os cônjuges. A decisão ela é uma resposta à necessidade de adaptar o direito às evoluções sociais, tendo em vista que os casamentos duradouros passam por várias fases, com mudanças significativas nas circunstâncias financeiras e pessoais dos cônjuges. Vale ressaltar que a alteração do regime de bens no casamento ela é uma possibilidade prevista no Código Civil, desde que justificada e aprovada judicialmente. O novo entendimento do STJ, contudo, ele modifica substancialmente as consequências práticas dessa alteração. Com a eficácia ex tunc, a alteração ela passa a ter efeito sobre todo o patrimônio do casal, e não apenas sobre os bens adquiridos após a mudança. Isso pode significar, por exemplo, que a adoção do regime de comunhão universal após décadas de casamento sobre o regime de separação total de bens implicará na comunhão de todos os bens adquiridos ao longo do casamento, e não apenas dos bens adquiridos após a alteração. O casal, ele pretendia alterar o regime de bens de separação total de bens para comunhão universal, sobre o argumento de que a relação se modificou, se solidificou e o patrimônio foi construído em conjunto. Além disso, as partes de livre e espontânea vontade pediram a alteração após anos de convivência com o objetivo de solidificar a união do casal. A decisão do STJ, portanto, ela tem implicações práticas significativas e deve ser cuidadosamente considerada por aqueles que desejam alterar o regime de bens do seu casamento. É fundamental contar com um advogado experiente para orientar sobre as possíveis consequências legais e patrimoniais dessa decisão. Em suma, a decisão unânime da quarta turma do STJ reforça a adaptabilidade do direito de família às mudanças sociais e às necessidades da família moderna. Com a nova interpretação, a alteração do regime de bens no casamento, ela passa a ter efeitos retroativos, trazendo então implicações práticas significativas e reforçando a importância do aconselhamento jurídico qualificado para os casais. Porém, eu faço uma ressalva. Neste caso aqui, a retroatividade, ela se operou pela natureza do regime de bens e não somente pela mudança no entendimento da irretroatividade. A discussão, ela certamente seria diferente se fosse passar de regime de comunhão universal de bens para o regime de separação total de bens, ou mesmo da universal para a parcial. No direito de família, devemos sempre analisar o caso em si. Caso fosse diferente, se fosse inversamente a inversão, seria impossível de se fazer de forma igualitária
e que não fosse causar transtorno para os casais. Por isso, sempre conte com o auxílio de um advogado especialista em direito de família e de sucessões para que ele possa lhe passar todos os devidos apontamentos necessários para que você não faça nenhuma alteração que possa prejudicá-lo ou prejudicar o seu parceiro. Uma boa tarde a todos.